Boa, tropa. Tropa, eu sempre deixei bem claro aí que eu amo fumar nesse nargolinho aqui, ó. Umbrella, que é o meu top 1, o meu favorito. Hoje eu tô fumando no Zeus, porque ele chegou novo, né? E aí ele já bate de frente com o Umbrella aí entre os meus favoritos. E vou explicar o porquê que o Umbrella ainda continua como meu favorito. Mas para chegar lá, eu já quero aproveitar esse vídeo e explicar não só o porquê. Tipo assim, para mim explicar o porquê que ele é meu favorito, eu tenho que explicar sobre todos os outros, as qualidades deles e o porquê que para passar por todos esses narga pequeno, os médios, os grandes, esse daqui se torna o meu favorito. Então eu vou explicar primeiro os pequenininhos. Vou até pegar um pequenininho ali na minha prateleira. Desculpa o fundo bagunçado aí. Também vou explicar no vídeo por que o fundo tá bagunçado desse jeito. E se vocês gostaram do vídeo, eu vi que vocês gostaram, vocês comentaram uns comentários positivos, a gente cria outro. Vocês podem pedir algum vídeo específico também, às vezes esse vídeo aqui vai despertar uma curiosidade de vocês, de alguma coisa que vocês querem tirar dúvida. Vocês deixam aí no comentário alguma dúvida que vocês querem tirar comigo e eu tiro a dúvida pra vocês, fechou? Quase derrubei com vaso. Pra fazer o vídeo, eu vou pegar esse nargolinha rosa aqui também para fazer um comparativo aí, começar explicando sobre os nargas pequenos. Ui. E não tem como fazer um vídeo de narga se ele tá fumando narguinha, né, tropinha? Então bora lá. Tropa, primeiro explicar sobre esses dois pequeno, que pra mim é o meu top 1. Tá contra a luz, né, tropa? Deixa eu virar aí a favor da luz pra ficar mais daorinha a qualidade do vídeo, pra vocês verem o narga que eu tô mostrando pra vocês. Bora lá. Mano, pra explicar aí, primeiro eu vou explicar dos pequenos, né? E os meus top 1 aí de pequeno é esses dois aqui, ó. É da marca Monster esse daqui, beleza? Mostrando a marquinha pra vocês. E o famoso Tritonzinho, beleza? Os mais comuns de se encontrar por aí dos pequenos é o Anubis e o Triton. Mas todos têm suas qualidades, vou estar explicando agora pra vocês. Primeiro, o Triton. Primeiro explicar sobre narga pequeno, né? Os narga pequeno, tropinha, tem muita gente que fala, narga pequeno carbura mais. Tropinha, pra mim, isso daí, se eu falar pra vocês que carbura mais, vocês vão ficar com essa ideia na cabeça de que carbura mais mesmo. Mas como que eu vou explicar pra vocês pra tirar essa ideia da cabeça de vocês? O que mais conta no narga é o jeito que você está montando ele. Se você souber montar, o grande vai carburar tanto quanto o pequeno. É que o pequeno, ele te permite errar mais. Vamos supor que você errou na montagem de um grande, que é mais difícil de montar. Ele não vai carburar igual o pequeno. Então, se você põe um pequeno desse na mão de uma pessoa que sabe montar e colocar um grande desse na mão de uma pessoa que sabe montar, os dois vai carburar o mesmo tanto. Se você não tem tanta experiência para montar, obviamente, você tentar montar um grande e você tentar montar um pequeno, o pequeno vai carburar mais na sua mão. Então não é que o pequeno carbura mais, isso aí é mito. É que ele te permite errar mais. Então, para quem está iniciando, óbvio, mais interessante pegar o pequeno para você carburar legal. Mas para quem já sabe montar, é bom, já tem aquela certa experiência. Não vou falar um profissional, né? Mas já tem aquela certa experiência. O grande para mim é melhor por quê? Porque o pequeno você sente menos o sabor da essência. Quando é aquelas essências fortes e fácil de sentir o gosto, pode ir no pequeno também que é sem erro, você vai sentir o gosto da essência. Mas quando é aquela essência com um gostinho, vamos supor, uma de uva, que é o gostinho mais fraco da uva, você vai colocar no pequeno, você não vai nem sentir o gosto direito. Diferente já de um Manisulta ou de um Umbrella grande ou de um Zeus. Você vai montar ele certinho, você já vai sentir o gostinho da uva ali, tá ligado? Você vai ter uma experiência muito mais top.
por esse fato, eu prefiro os grandes. Então, já explicando aí um mito, que tem gente que fala que o pequeno carbura mais, não é que ele carbura mais, beleza, tropa? É que ele te permite errar mais. Diante disso, é por isso que eu prefiro os grandes do que os pequenos, beleza? Então, se fosse para escolher um pequeno, Elton, qual pequenininho você escolheria? Eu não teria um só. Por que eu não teria um só? O Triton, diferença do Triton, beleza, tropinha? É o suspirozinho dele. E o Triton também, o jeito que eles criaram o suspiro dele, ele te permite usar essa bolinha de ferro, coisa que já não fica muito legal. Deixa eu montar aqui. Coisa que já não fica muito legal nesse Anubis aqui, ó. O Anubis, ele vem com uma bolinha de vidro. Tem tudo isso de diferença também, tá? Tem bolinha, as bolinhas que vem aqui dentro do suspiro. Tem de plástico, que é as que vem no Mani Sultan, que em narga pequena eu acho que não pode dar muito certo, porque as de plástico, elas... Tipo assim, narga de plástico pega gosto, certo? Então a bolinha de plástico, ela é pequenininha, não vai afetar muito. Pode ser que fique um gostinho ali, coisa mínima. Então por isso que eu não indicaria. No grande, nos Mani, não tem muito isso não. É mais um narga inteiro. Então é mais uma opinião minha agora, tá ligado? Isso aqui é muito difícil de perceber. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. Isso é muito difícil de perceber. Então, tipo assim, eu não usaria bolinha de plástico no narga pequeno. De jeito nenhum. Então, ou é de ferro ou é de vidro. A de vidro é a mais recomendada para todos os tipos de narga. Eu ainda não testei a no Mani Sultan. Tô guardando uma para fazer esse teste, para falar se realmente tem todos os tipos de narga. Mas todos que eu experimentei, a bolinha de vidro aí ficava muito mais legal de fumar do que qualquer outra bolinha. E ela é difícil de achar, beleza? Esses dois tá com bolinha de ferro. Fica um pouco mais pesado, não tem 100% da eficiência dele, esse Anubis aqui com bolinha de ferro. Ah, Elton, mas se fica melhor com a de vidro, por que você não coloca de vidro? A de vidro é difícil de achar, tropa, e às vezes os clientes vão lavar o narga e acaba perdendo a bolinha. Então, não compensa eu investir em bolinha de vidro, sendo que vão acabar perdendo. Então, eu coloco a de ferro e, que nem eu disse, perde um pouquinho a qualidade. Por isso que eu já colocaria ele para baixo na minha lista, por causa do meu trampo. Se fosse para mim ter pessoal, eu colocaria a bolinha de vidro e aí ele subiria no meu ranking. Como tá com bolinha de ferro, ele já perdeu o ponto. Então, eu falo dos que eu alugo, entendeu? Então, se fosse para alugar, como tá com bolinha de ferro, aquele ali já ficaria para trás. Já seria um desses dois para mim alugar. E beleza, diante desses dois, eu colocaria o Triton em primeiro lugar. Se fosse para mim alugar um pequeno meu, eu alugaria o Triton. Só que esse daqui tem uma puta de uma vantagem, que é essa mangueirinha aqui, ó, tropinha, é de rosquear. Então, você tá lá no peão, rosqueou a mangueira aqui, ó, tá fumando, pode puxar o narga, que o narga vem junto. Pode até erguer aqui, ó, que não vai escapar. Então, isso é muito da hora. Às vezes alguém esbarra, acontece alguma coisa, etc. Ou simplesmente, o narga pequeno, o que acontece? Você tá lá no rolê, montou um roche, montou o segundo, montou o terceiro, já tá no quinto roche. O caldo da essência vai descendo. E aí, quando ele desce o caldo, ele pega aqui na mangueira, que não é o caso desse, e fica escapando a mangueira. Essa mangueira aqui é a mais comum, que nem a desse daqui e que nem a do Tritonzinho. Então, quando o caldo desce, por ele ser um narga pequeno, isso daqui acontece com os grandes? Acontece também, só que é mais demorado. Vamos supor, enquanto esse daqui aguenta 5 roches sem lavar, o grande pode aguentar um pouco mais, entendeu? Num rolê que você tá lá fumando um roche atrás do outro. Então a mangueira vai começar a escapar. Se a mangueira ficar escapando, você tem que desmontar todo o narga e lavar. Tô falando isso quando você estiver num rolê, beleza, tropa? Muita gente, você não quer ficar perdendo tempo lavando, você só quer curtir o momento. Ou você já tá louco, você não vai nem conseguir lavar o narga. Então, essa é a desvantagem do Triton. E é uma vantagem superior a esse daqui. Você nunca vai ter o problema de ficar escapando a mangueira. Lembrando que se o narga estiver limpo, você não vai ter esse problema. É só para casos de rolê. Então, para casos de rolê, esse fica na frente do Triton. Se você tiver paciência para ficar lavando, para a mangueira não escapar, aí o Tritonzinho tá na vantagem. O Tritonzinho se adapta em qualquer tipo. Bolinha de ferro ele fica bom.
Esse daqui também fica bom com bolinha de ferro, só que ele tem um defeitinho. Bolinha de plástico, ele já trava. Ele é muito leve e a bolinha fica travando. Então, como esse se adapta a qualquer bolinha, esse daqui já não se adapta a qualquer bolinha na parte do suspiro. Então, como eu sempre estou lavando narga, colocaria esse em primeiro lugar. Para ir para rolê e não querer ficar lavando narga, que eu não tenho paciência de ficar lavando narga, recomendo esse daqui, beleza? Questão de fumaça é o que eu expliquei, tropinha. Ah, e tem muita gente que vai alugar meus narga e pergunta, Eltim, qual que carbura mais? Tropa, não tem como, não tem diferença nem pros grandes, quanto mais pros pequenos, entendeu? Eu falar qual que carbura mais. Então, rolê, esse daqui, para os quem tem paciência para limpar, meu rank seria esse daqui, ó. É esse. Sempre esse daqui em último. Já explicando sobre os pequenos, vamos ir para os narga grande, beleza? Ou para os médios, né, na verdade. Médio comum, esse daqui, muito gostoso de fumar, é o intermediário, na questão de carburar. É mais fácil de montar do que os grandes? É mais fácil de montar do que os grandes. Só que não sente o gosto igual dos grandes, sente mais do que aqueles pequenininhos que eu mostrei para vocês. A questão do caldo tá descendo e a mangueira tá escapando também leva um pouco mais tempo, então isso aqui você vai conseguir fumar mais roche. Tropa, a questão do roche tem um porém. Eu citei 5 roche, mas às vezes pode aguentar mais, pode aguentar menos, depende de um conjunto de fatores. Não é tipo assim, ele falou que aguenta fumar 5 roche, depois eu lavo. Sempre vou fumar 5 roche e vou lavar. Não, tem um porém. Vamos supor que você tá lá fumando sua sessão. Aí acabou o roche, você tá num rolê, o roche já morreu, e você deixou o roche lá em cima do narga, o caldo vai descendo mais do que quando ele tá queimando, ele tá aceso. Então aí já vai sujar muito mais rápido do que, vamos supor, você deixar o roche lá em cima, ele vai sujar, porque o caldo vai descer, e ele vai sujar com talvez 3 sessões. Então é muito importante. Acabou a sessão, já tira o roche daqui de cima, deixa o roche no chão em algum lugar e depois, quando tiver paciência, você monta. O que tem... Já teve cliente meu que aconteceu. Tipo assim, a cliente veio reclamando que, por exemplo, a bolinha do Mani Sutton, ela assoprava e colava aqui. Aí ela chegou. E era o Mani Sutton Plus. Eu sei que isso não acontece. Aí o que a cliente falou? Esse Mani aqui só tem um defeito. Ele cola a bolinha. Aí você tem que ficar batendo para ela descer. Aí eu falei, não, os Mani Sutton não acontece isso. Desmonta o suspiro e lava, que vai melhorar. Eu nem estava presente, eu só falei para a cliente fazer isso. E ela fez. Então é uma cliente que não fuma muito, ela fuma na casa dela de boa. Aí o que eu deduzi, não sei se é isso mesmo que aconteceu. Ela chegava à noite cansada de serviço, ia lá, montava o rochezinho dela e não desmontava o narga e ia dormir. Então o roche ficava aqui em cima a noite inteira. Aí no outro dia, ela chegava cansada do serviço, montava um rochezinho e fazia a mesma coisa. Então você deixou o roche aqui a noite inteira, tropa, uma sessão você já tem que estar lavando. Porque o caldo vai descendo tudo. Então o caldo descia do Mani Sutton, que é um narga bem superior, e ficava colando a bolinha. Então por isso que é muito importante lavar. Se você não quer lavar toda hora, não deixa o roche. Acabou, arrancou o roche e pode ir descansar, entendeu? Não deixa o roche lá em cima, que senão vai sujar, você vai ter que estar lavando mais. E isso vai afetar na qualidade de você estar fumando narga, beleza? O narguilé sujo por dentro, etc. Vai estar o gosto daquela essência. Se mudar o sabor, vai vir um gosto, o sabor da nova com a antiga. Então por isso que é muito importante estar lavando narga. Se não quiser lavar toda hora, acabou a sessão, já tira o roche, beleza? Tem que explicar tudo isso para explicar o porquê que o Umbrella é superior, na minha opinião. E se você usar de maneira incorreta, o narga pode ser o melhor narga do mundo. Ele não vai fazer milagre. Por isso que é muito importante estar usando o narga limpinho. Se você não quer estar limpando, use essas dicas. Acabou, tira o roche, para o seu narga permanecer por mais tempo limpo, beleza? Então, é essa a diferença do pequeno pro grande e qualquer outro narga aí, se você usar da maneira correta. Aí já entra num outro modelinho de narga, que pra mim esse é o narga zero reclamações, beleza? Tipo assim, esse daqui nunca tive reclamação, mas também não tem muitos elogios. Esse narga aqui, o povo que aluga me enche de elogio, tropa. Fala que ele é muito bom, que ele é muito legal e ele tem uns diferencial aí, beleza? Tem essa plataformazinha aqui, ó, que se chama over. Para que serve um over?
Ele você coloca em cima do Narga, quer ver, eu vou explicar, com o Manisuton. Você tá com o Manisuton aqui, você coloca aqui em cima do Narga e coloca o seu roche no meio. Para que serve esse item? Ele serve para capturar a sujeira. Não deixa para que, vamos supor, você chegou à noite, montou seu roche, colocou o over, você pode deixar o Narga lá, você pode deixar o Narga lá a noite inteira, que isso aqui vai pegar a sujeira e não vai deixar que desça uma sujeirinha pro seu Narga. Essa é a utilidade, a função dessa maquininha aqui. Dependendo do tanto que você fechar ele, o Narga fica mais pesado, deixa bem abertinho, o Narga fica mais leve. Tem essa regulagem no Narga também, por isso que isso aqui é uma pecinha muito útil, muito funcional, para quem gosta. Eu não uso, porque eu já monto o Narga do meu estilo. O Umbrella já é no peso ideal que eu gosto. Eu acabo minha sessão, eu já tiro o roche. Então, para mim, isso aqui tem utilidade, mas é descartável. Do jeito que eu fumo, acabo não usando, beleza? Mas é uma peça muito, muito útil. E esse Narga aqui, ele já vem com essa peça. Vou explicar. Esse aqui é um pedaço do Narga, é como se ele já tivesse um over embutido. Então, por mais que você pegue um cliente que deixa o roche lá em cima do Narga, isso aqui vai capturar a sujeira. Então, você não vai ter esse problema. Então, por isso que ele é útil para todos os tipos de cliente, esse Narga. Por isso que, além de não ter reclamação, ele tem muitos elogios. Ele já vem com um over embutido nele. Outro diferencial desse Narga, ele já vem com 2 bolinhas de vidro, beleza? Nargas com 2 suspiros é mais leve. Então, outra vantagem desse daqui. Minto, ele veio com bolinha de vidro. Eu troquei por de plástico pelo fator que eu falei para vocês. Os clientes perdem muita bolinha. Então, ficou funcional de plástico, ficou legal. Não sinto a questão do sabor, que eu já não arriscaria num pequeno. Então, ele vem com bolinha de vidro, mas eu troquei pela de plástico pelo fato do pessoal perder. E a bolinha de plástico é mais fácil para mim conseguir. Eu indico, todos os Narga com 2 ou mais suspiros, que nem Umbrella, que nem Zeus. Opa, tá conectado aqui. Deixa eu desligar aqui a caixinha de som. Tô estranhando um trenzinho apitando. É a caixinha de som. Então, deixa eu dar mais uma puxada para falar mais qualidades desse baixinho aqui. Nossa, já tá na hora de bater o carvãozinho, tropa. Sem bater o carvão não dá, né, virada? Já foi 10 minutos de vídeo, eu não vi você bater no carvão uma vez. Bora lá, bater o carvãozinho e continuar explicando aí sobre o top 1 dos médios. Cacete. Calma aí. Mais de 10 minutos não, já tá dando 18 minutos. Mano, já basta qualidade aqui em cima, qualidade aqui. Ele tem mais qualidade que é aqui, tropinha. Mano, todos os Narga que tem esses furinhos aqui embaixo, tropa, fica muito mais leve e te permite uma margem de erro maior. Os Manisuton nenhum tem, tá? Vou falar sobre eles já. E tem esse daqui que o cliente fez uma adaptação. O cliente colocou os furinhos e ficou funcional. Ficou muito legal de fumar, só que perde a originalidade do Narga. Então vamos supor, se eu fosse revender, ele já perde um pouco do valor por causa dessas adaptação. É muito mais fácil vender algo original do que algo com adaptação. A pessoa não sabe se é funcional, etc. Você pode falar, não, ficou funcional, ficou melhor. Mas como que a pessoa vai ter certeza? Só provando para ter certeza. Então, questão de adaptação é complicado fazer, desvaloriza o Narga. Mas é uma adaptação que fez, deu certo, ficou funcional, ficou realmente melhor. E, dependendo o money que fosse, nem precisaria dessa adaptação. Eu explico porque já vou chegar no money. Como eu tinha, todos os Narga, tropinha, sejam pequenos, sejam grandes, seja qualquer um. O indicado é você deixar um dedo desse caninho dentro da água, beleza? E esses que tem esse furinho, já tem até a marcação aqui, ó.
Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. A marcação. Tá vendo que essa linha tá explicando que é pra deixar um dedo? Todos são um dedo. Tem alguns que vêm com essa marcação. Por exemplo, Royale vem, tá vendo? É um dedo. Essa marcação é um pouquinho maior do que essa daqui, ó. Vocês conseguem ver? Mas não foge muito de um dedo, entendeu? Tá vendo que a marcação é diferente? Um pouquinho o tamanho. O Mid Sutton também tem a marcação, ó. Vocês podem ver que dá um dedo. Então, essa é a prova para mostrar para vocês que todos os Narga é um dedo do caninho dentro da água. Você bota para carburar e vai curtir sua sessão, beleza? Expliquei que os furinhos é uma coisa que deixa o Narga mais leve, permite um erro, uma margem de erro maior. Quando eu falo margem de erro, tropinha, às vezes quando você vai montar um roche, você monta o roche errado e aí já fica aquela sessão ruim. Dependendo do Narga, se ele não te permitir uma margem de erro muito grande, você já nem vai querer fumar, você já vai querer desmontar, montar outro. E se você continuar fumando, vai ser uma sessão ruim, não vai ser aquela sessão gostosa. Então, quando eu falo que permite uma margem de erro maior, é isso. Então, de todos os meus Narga, tanto os pequenos quanto os grandes, esse é o que permite uma margem de erro maior. Por isso que tem muito cliente que chega em mim e elogia e fala: nossa, é o que mais carbura, é o mais gostoso de fumar, é mais isso, é mais aquilo. Não é que ele mais carbura, é que ele te permite errar mais. Então, para quem não sabe, super recomendável pegar esse daqui. Só que tem um porém desse daqui que tem que tomar muito cuidado. O vaso dele, outra coisa diferencial dele também, beleza? Que é o que eu falei nos pequenos. A mangueira é rosqueável. Esse Narga só tem qualidade, ó. Não tô ganhando patrocínio da marca para falar bem dele, viu? A mangueira é rosqueável. Eu nunca vi um médio, além desse, que a mangueira era rosqueável. É o primeiro. Grande também nunca vi, não. É todos com aquela borrachinha que encaixa. Então, mano, mais uma vantagem. Esse Narga aqui é aquele Narga que, pra quem tá começando, compra. Os outros vai ver você montando, vai achar que você é um profissional. Mas você tá acabando de começar. Esse daqui é quase impossível você errar na hora de montar ele, tropinha. Acredito que pode ter gente que acabe errando ainda, mas é muito difícil. Mangueira rosqueável, furinho aqui embaixo, suspiro de 2 bolinhas e o over aqui em cima. 1001 qualidades. Super recomendo. Defeito desse Narga que ele não entra no meu top 1. E esse é um defeito muito grande. É que o vaso dele... Eu nem sei onde eu pus o vaso dele para explicar para vocês. Ele é um vaso rosqueável. É mais uma vantagem vaso rosqueável. Só que é extremamente difícil de achar. Eu já fui atrás e não achei. Então vamos supor, eu alugo esse Narga aqui. A partir do momento que quebrar o vaso dele, já pode jogar o Narga no lixo, tropa. Eu já fui atrás e não achei. Então provavelmente quando quebrarem, achei, vou mostrar o vaso dele. Quando acontecer de quebrar, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir achar. Vou procurar mais, me esforçar mais para achar, mas eu acredito que não vou achar. Então alugo. É um Narga muito bom. Só que quando algum cliente quebrar o vaso, eu vou cobrar lá R$100 por causa do vaso, mas o Narga já vai pro lixo, provavelmente. Então é por esse motivo que ele desce muito no meu ranking, beleza? Esse é o vaso dele. Tem uma rosca aqui e etc. E não é qualquer Narga que se adapta nele, entendeu? É só o próprio Narga dele, que é extremamente difícil de achar. Beleza, expliquei sobre esse médio. Tropinha, antes de entrar na linha dos Money, eu vou explicar um pouquinho sobre as mangueiras. Eu tinha deixado até separado aqui, ó, 3 tipos de mangueira diferentes. A mangueira também, antes de entrar na mangueira, né? Lá ele. Vai entrar na mangueira, eu tinha lá ele. Olha, esse rocha já tá durando quase 30 segundos, 30 minutos. E tá da hora. É Zeus, né? Por isso que tá no meu top 2. Beleza. Vamos falar agora sobre as mangueiras para explicar sobre os Narga grandes. Tropinha, a mangueira também influencia muito no peso do Narga, beleza? Uma das coisas que fica ruim, que eu falei, né? O indicado é
um dedo. Menos que um dedo, ele vai estar filtrando menos a fumaça. É muito importante que a fumaça que você está puxando, que você está carburando, ela seja bem filtrada. Então, colocar menos que um dedo, ela não fica uma filtragem muito legal, beleza? Se a filtragem for boa, seu roche vai durar mais. Você não vai sentir aquele gosto de queimado. Se você colocar pouca água, seu roche não vai durar 30 minutos igual tá durando o meu. Então, por isso que é indicado colocar um dedo, não menos. Se colocar mais, vai carburar cada vez menos. 2 dedos, carbura menos. 3 dedos, quase nem carbura, fica pesado. Se for narga pequeno, vai subir água. Então tem todos esses defeitos. Não inventa de colocar mais de um dedo, beleza, tropinha? Um dedo é o ideal. Então, eu falei voltei na questão do caninho, porque a quantidade de água vai influenciar no peso do narga e no tanto que ele carbura. Que tem gente que acha que a mangueira influencia no tanto que está carburando. Na minha opinião, não influencia no tanto que está carburando. É você montar o narga certo. Eu tive, alguns momentos, uma impressão de que essa de plástico aqui carburava um pouquinho mais. Mas hoje em dia eu já não tenho mais essa impressão, não. Tenho que estudar mais para falar para vocês se realmente é isso mesmo. Hoje, a que eu mais trabalho é essa anti-chama aqui. Porque para mim, ela é a que dá menos trabalho e de estética mais bonita. Por exemplo, essa daqui, se relar o carvão nela, acabou, já era, joga no lixo. Essas outras duas, você pode relar o carvão. É difícil de furar, mas elas furam também, beleza? Então, eu não posso estar alugando essa, porque tem muita gente que não tem tanta experiência, ou vai num rolê, por um simples descuidado, pode estragar a mangueira, e é mais uma coisa para mim estar cobrando, então eu não quero ficar cobrando essas coisas, então eu trabalho mais com essa daqui. Por que não com essa daqui? Por estética. Eu, particularmente, já acho essa daqui feia, tem outras cores, tem outros modelos. Então, por estética, eu já anulo essa daqui, porque ela é funcional, viu, tropa? Mas por estética, eu anulo essa daqui e trabalho mais com essa daqui, porque por estética eu acho que ela combina mais com os narga, fica mais bonito. Ela é difícil de estragar, mas se fosse para fumar um rochezinho. Eu gosto muito de variar, por isso que eu tive a ideia de antes de começar a alugar narga, eu já teve época de eu ter 5 narga, mas quando eu comecei mesmo eu tava com 4. Então, eu gostava muito de variar. Então, se fosse para mim ter, eu teria essas duas, nunca outra, porque pela questão de estética mesmo e pela questão de funcionabilidade, ela tá no meio. Então, eu acho ela feia. E se eu posso ter? Aqui é melhor para deixar o narga mais leve. E aqui é melhor para deixar o narga ali num ponto pesadinho, que é o que eu gosto. Eu já anularia do meio e teria essas duas. Uma hora eu fumava com outra, hora eu fumava com outra. Então, essa deixa o narga muito mais leve. Essa em segundo e essa em terceiro. Mangueira influencia no peso também, beleza, tropinha? Não vou falar que influencia na parte de carburar, que eu acho que isso a mangueira já não influencia, não. Aí tem outro porém também que influencia na hora de você carburar. Opa, já mudei de assunto. Tem que ter a puxada. Então, beleza. Explicando agora sobre a piteira, tropinha, que influencia também. Essa piteira larga deixa também o narga mais leve. Essa daqui já deixa o narga mais pesado. O que eu recomendo? O que eu uso nos narga que eu alugo? Piteira pequena para narga pequeno, piteira grande para narga grande e narga médio. Tem narga que eu uso a piteira pequena e tem narga que eu uso a piteira grande, beleza? Então tem essa variação aí, fica a gosto de cada um. Tem gente que gosta de colocar na boca um negócio mais grosso. Lá ele. Então, tipo assim, o jeito correto de usar a mangueira é este jeito aqui. Mas eu já encontrei clientes que usava deste jeito aqui. Porque, que nem eu falei, gostava de colocar um bagulho mais grosso na boca, lá ele. É a maneira errada? É a maneira errada. Não é desse modelo que é feito para ser usado, que é criado. Mas vai ficar mais ruim para fumar? Vai ficar pior? Não. Se te agrada lá ele pôr um negócio mais grosso na boca, pode fumar desse jeito. É estranho,
mas não é aquele negócio que tipo, ah, tá montando errado, já que eu tô montando errado vai carburar menos, vai fazer aquilo. Não, tropinha, você só vai estar colocando um negócio mais grosso na boca, que tem gente que prefere desse jeito. Teve cliente que falou que mudou, e aí eu falei, não, mas tá errado. Aí ele falou, ah, mas pra mim eu gosto mais de fumar assim. Então, tipo assim, tá tudo certo, não é nenhum problema. Se você algum dia estiver fumando e quiser só simplesmente fazer a troca pra testar e ficar mais agradável pra você, não é nenhum problema fumar desse jeito, não. Desde que não fique esse espaço oco vazando aqui, beleza? Que senão aí vai carburar menos. Mas do contrário, pode usar desse jeito. Só recomendo que narga pequeno, use essa piteira pequena, porque senão vai ficar muito leve. Se você gosta de muito leve, pode usar essa daqui. Eu já não gosto, não é o jeito que eu sou fã, beleza? Então, já explicando sobre a mangueira aí, também influencia no peso do narga. Agora, bora entrar na linha dos narga grande para explicar, chegar lá, né? O porquê que o Umbrella é meu favorito. Olha, meia hora de roche. Tem uns roches que dura 10 minutinhos. Por quê? Porque montou errado. E o bichinho tá como? Todo vapor. Tropa, a respeito dos Mani Sutton. Tem 3 modelos de Mani Sutton, beleza? Tem os Mani Sutton que é de personagem. Tem tudo quanto é personagem que você imaginar. Tem os Mani Sutton, que é esse daqui, se eu não me engano, é os primeiros que lançou. Foi esses daqui, só cores. Ô, mosquitinho, você tá chato, hein, verme? Ele não vai sair, eu não vou conseguir pegar ele, não. Tem os Mani Sutton, que é esses normal, de cores. E tem o Mani Sutton Plus, que é de um material diferente. E ele é mais fosco, mais brilhante, mais áspero. Enquanto aqueles 2 modelos é lisinho. Tem esses 3 modelos de Mani Sutton. Independente, tropinha, ó, esse é o caninho do Mani Sutton de personagem. Esse é o caninho do Mani Sutton Plus. E esse é o caninho do Mani Sutton só de cor normal, que é esse daqui, ó. Os de cor normal, tem caninho grande que nem esse? Tem. O que eu quero que vocês entendam da linha Mani Sutton? É que todos os caninhos ou é desse tamanho ou é desse tamanho aqui. Qual que eu prefiro? É os caninhos pequenos. Porque os caninhos pequenos como é que eu posso dizer? É uma margem de erro menor. Quer ver? Eu vou pegar um vaso aqui para explicar. Vamos supor que você tá fumando nesse narga aqui. Aí o caninho tá mais ou menos nessa reta. Aí fica marcado de água aqui. Que acontece com muitos clientes. Aí os clientes acham que a água é desse tantão aqui. Esses grandão aqui, você tem que colocar menos água. Porque você tá vendo o tamanho do caninho? Se você tentar acompanhar esse narga aqui, ó, a marca de água do vaso vai ficar nessa altura. Aí você coloca esse caninho lá dentro e coloca a mesma quantidade de água, porque você seguiu a marca do vaso, que o vaso está com uma marca de água. Já viu que ele vai ficar 4 dedos? Olha a diferença, 4 dedos. Então, mano, tem muita gente que fala, ah, eu fumei no Mani Sutton Plus, que o caninho é grande. E aí eu coloquei a quantidade de água que eu coloco, que todo mundo coloca nos Mani Sutton, mas às vezes o Mani Sutton é com o caninho pequeno. Aí ficou com 3 dedos, 4 ou 2 dedos. Aí a pessoa fala, o narga carbura menos. Tropa, o narga não tá carburando menos porque o narga é ruim. O narga está carburando menos porque você tá colocando 4 dedos de água. Eu não sei se vocês vão conseguir notar a mancha, que tá vendo que aqui, ó, mais ou menos uns 2, 3 dedos, já tá mudando a tonalidade de água, porque alguém tava fumando nesse narga. Algumas foi fumado, foi utilizado muitas vezes usando 2 ou mais dedos. Isso sim vai influenciar, não é que o narga é ruim, é que o caninho tá muito dentro da água. Então por isso que esse cliente aqui, ó, fez essa adaptação. Ele é um caninho grande. Esse caninho aqui, ó, ele tá diferente o tamanho. É um terceiro tamanho, porque eu peguei essa parte de cima aqui de um narga e misturei com o outro. Então por isso que ele tá o tamanho modificado. Mas normalmente só tem esses 2 tamanhos, tá? Esse terceiro tamanho aqui foi uma modificação que eu fiz, gostei mais e deixei assim. Porque eu tinha um Pantera Negra
que era lote antigo, caninho grande, ainda tem, né? Tá ali. E o outro que é o... Quer ver? Vou até desmontar para mostrar para vocês, né? Para ficar mais fácil de vocês compreender que não existe esse terceiro tamanho. Esse terceiro tamanho foi uma adaptação minha. Então tá aqui, ó. Um Pantera tá aqui, o outro tá aqui. Vou mostrar para vocês a modificação que eu fiz, beleza? Esse caninho, esse daqui é do lote antigo. O caninho vai ser do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? E por isso que ficou aquele terceiro tamanho. E esse daqui é desse daqui. Beleza? Vai ser do tamanho desse daqui, ó. Então todos os Manisuto tem esses dois tamanhos de caninho. Então muita gente me pergunta, às vezes quando vai alugar, ô Eltim, qual que é a medida de água? Tropinha, todos os Narga, independente do tamanho de caninho, esse é só a Manisuto, tem esses dois modelos. Se você for pegar um Narga desse, o caninho é de um tamanho. Se você for pegar um Zeus, vou nem falar sobre os Zeus, vamos chegar lá. Mas se você for pegar um Narga pequenininho, olha o tamanhozinho desse caninho, tropinha. Mano, não é a quantidade de água do vaso que vocês olham, beleza, tropinha? É o caninho. Um dedo dentro da água, 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 um dedo dentro da água. Qualquer um, beleza? Então, explicado isso, expliquei aí para matar um tabu sobre a linha Mani Sultan aí que o pessoal pergunta. Não é todos os Mani a mesma quantidade de água, beleza? Tem cada um sua variação aí. É o caninho. Vocês olham o caninho tá um dedo dentro da água. Beleza, da hora, legal. Beleza, vamos sair da linha Mani Sultan. Não, Mani Sultan tem muito o que ser falado, esqueci. Tem mais coisa para falar sobre a linha. Que nem eu falei, o suspiro da cliente lá que ela fumava e provavelmente ia dormir. Ia descendo todo o caldo e ficava um pouquinho aqui preso. Então, é sempre bem interessante, se vocês não for estar lavando narga, tropinha, vocês tirar o rocha, como eu tinha explicado, porque se ficar aquele melaço, a bolinha é de plástico. Ó, tanto que a bolinha desse daqui não tá nem saindo. Vou dar umas batidinhas para ver se sai. Não sai. Por quê? Pode ver que o cliente que usou ele, ó, já tá até bem sujinho. Esqueceu de lavar. De vez em quando acontece, eu sempre peço pro pessoal lavar. Agora eu vou pegar experiência ao vivo aqui, ó. Pura coincidência. Eu vou pegar de um narga que tá limpo. Esse daqui, ó. Só vou tirar o suspiro e vou virar ele igual eu virei aquele ali, ó. A bolinha já está caindo. Na hora da sessão, tropinha, olha o diferencial, a bolinha caindo. Esse é o diferencial. Você tá lá fumando o seu narguizinho, vou pegar esse daqui como exemplo. Assoprei para sair a fumaça. A bolinha subiu de boa, puxei para sair a fumaça. Vocês entenderam que se a bolinha estiver colando, vai ter interferência na sua sessão? Então o cliente que alugou esse narga foi lá, fez várias sessões e nem se importou de lavar o narga. Tipo assim, para entregar já tem que entregar limpo, beleza, mas não limparam. Vocês conseguem entender que a sessão de vocês não vai ter a mesma qualidade do que quem estava curtindo com o Pantera Negra, que estava curtindo com o narga limpinho? Conseguiram entender que daí já vai interferir? Aí o cliente vai falar, eu fumei no Alerquina. Não é tão bom igual fumar no Pantera. Porque o Pantera estava limpo, o Alerquina não estava. Então isso já dá interferência na sua sessão. Por isso que é importante usar um narga limpinho. Eu coloco muito, tropinha, que o narga pra mim é como se fosse um prato de comida. Tem que estar impecável. Eu gosto de fumar num trem limpinho. Quando eu vou na casa dos meus parceiros, principalmente o Alisson. Eu chego lá na casa do Alisson, o Alisson já pergunta, e aí, o narga tá limpo? Aí eu falo, não tá, tem que passar uma água. Ele vai lá e passa quando vai fumar, que ele também é enjoado igual eu. Ou eu falo, não, o narga já tá limpo já. Aí nós nem limpa o narga, nós vai lá e vai pra sessão. Então por isso que é muito importante você estar verificando aí se tá limpinho o narga, pra vocês terem aquela sessão a mais top possível. Isso faz diferença. Não é um ou outro que vai carburar mais ou menos. É o jeito que você tá montando a água, a limpeza do narga, a mangueira que você está utilizando, tudo isso conta. Beleza. Diante disso, outras opções que muita gente não sabia, beleza, tropinha? O Mani Sultan, ele é todo desmontado.
tem algumas partes dele que você desmonta e pode deixar ele menor. Automaticamente, você usar assim é útil, só que ele vira como se fosse um narga pequenininho, entendeu? Tem até o caninho, tem muita gente que não sabe. O caninho é desse tamanho, tropinha. O caninho, ele se divide em dois. Não é à toa que ele se divide em dois. É para caso você quiser usar ele como um narga pequeno. Ele é um narga grande que tem opção de se tornar pequeno. Então, não é à toa que ele é desmontável. Ele não é desmontável só para você estar carregando ele para os lugares mais fáceis. Ele é desmontável para caso você quiser ter a experiência de ter um narga grande e usar ele como um narga pequeno. Então, essa é a diferença aí da linha Money. Carbura mais? Não carbura mais, mas te permite uma margem de erro maior. Então, vamos supor que você não sabe muito bem montar. Pode usar o Narga desse jeito, ele vai te permitir errar um pouquinho mais. Só que lembrando, a sujeira desce mais rápido, a mangueira pode ficar escapando mais rápido, suspiro sujar mais rápido. Tem essas desvantagens. O gosto da essência vai sentir menos. Então é por isso que eu não sou fã de Narga pequeno. Por todas essas qualidades, esses defeitos, né? Qualidade aí, que o Narga grande não te oferece, que o pequenininho vai te oferecer. Agora já falando um pouquinho também sobre essas vedações aqui, ó. Esse Narga, ele é de rosca, né? Vou rosquear aqui, ó. Eu passo veda rosca, não é para ele carburar mais ou para não dar infiltração. É para durar mais o tempo vida útil da rosca. Então, automaticamente, isso influencia um pouquinho na questão de você estar fumando. Por exemplo, vamos supor que a rosca dele já está todo ruim, como eu já peguei, comprei narguilé assim. O narguilé fica até se mexendo, nem fica parado. Tropa, esse narguilé que tá com a rosca ruim e tá se mexendo, ele tá entrando ar nessas partes. Então, por isso que a veda rosca, ela permite com que não entre ar e que fique uma qualidade melhor. Então, se estiver entrando ar, isso sim, não importa o quanto perfeito você monte seu roche, seu narga. Se for um narga velho, que tá balançando, tá entrando ar, esse ar que vai entrar não é o ar da sua seção. É um ar de infiltração de ar e vai fazer com que carbure menos e você vai estar puxando ar como se estivesse respirando. Então você não vai estar fumando, vai estar vindo ar. Então essa infiltração sim vai fazer com que ele carbure menos e você sinta menos o gosto. Então por isso que é muito importante a questão de passar a veda rosca, a questão de pegar um narga novo e degustar a sua sessão, beleza? Expliquei bastante sobre o Money. Não sei se eu deixei alguma coisa passar. Tropa, é muita coisa para explicar sobre o Narga. Eu tentei explicar isso em stories de Instagram, é impossível. Então, é isso. Posso ter esquecido alguma coisa, vocês deixem no comentário qualquer dúvida. Não vou conseguir explicar sobre monta roche perfeitamente, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e etc. Então, bora lá. Explicar também sobre o egípcio. Narga egípcio, tropinha, é um narga diferenciado de todos. Por que diferenciado de todos? Os nargas de hoje em dia, vamos dizer que eles é mais estudado na hora de ser criado. Esse egípcio é da época daqueles nargas Xing Ling, a época que estava começando a enviar narga para o Brasil mesmo, esses egípcios. Então, o que ele tem de diferenciado dos outros? Já começa por esse suspirozinho. Olha a curva que faz aqui. Isso é bom? É ruim? Não muda porra nenhuma. Isso aqui não muda porra nenhuma. Esses egípcios todos, tá? Qualquer modelo, ele é muito mais pesado para fumar. Tem hora que eu, por livre e espontânea vontade, pego ele para fumar, beleza. Mas tem gente que diz que ele carbura mais. Ah, tropinha, já disse, né? Não tem essa de narga que carbura mais ou menos. Uma coisa que eu posso garantir desse egípcio é que ele é mais pesado para fumar. Então, quanto esse daqui, esses narga moderno. Você tá suavemente puxando e assoprando, esse nargola aqui, você já vai estar
puxando, mas parece que você tá puxando um caminhão, tá ligado? Enquanto o outro parece que você tá puxando um carrinho de bebê. É a falta de tecnologia nesses egípcios. Então, é legal? É legal, tem hora que me dá vontade de fumar nele. Mas se fosse pra ter só ele, nunca que eu teria um egípcio, tá? E lembrando, todos os egípcios é assim. Por isso que eles ficam em último no meu ranking. Só que, como eu disse, eu gosto de variação, então tem hora que eu tenho vontade de fumar num egípcio. Mas que, se fosse pra ter só ele ficaria em último no meu ranking. Eu não teria só ele, porque é só pra me lembrar. Acho que é só pra me lembrar o quanto ele é ruim, tá ligado? Agora vamos para o segredo. Essa merdinha aqui, tropinha, é aquele narga que eu falei pra vocês, né? Ele tem o caninho. Vou dissociar aqui pra mostrar pra vocês. E esse caninho aqui, ele desmonta. Então tem como você usar só esse tamanho. Vai ficar mais leve. Você coloca esse narga aqui, essa ponteira. Ele fica mais pesado. Mesmo com esse narga, esse curto aqui, você colocando um dedo e esse grande, você colocando um dedo de água, o caninho grande vai ficar mais pesado do que o caninho pequeno. É um dos motivos que eu notei que eu prefiro os Mani Sultan do caninho pequeno. Porque você colocar um dedo nesse e você colocar um dedo nesse, o Mani Sultan que tem o caninho maior vai ficar mais pesado. Mesmo você colocando só um dedo de água, beleza? É a mesma coisa que eu reparei nesses Zeus. Esse Zeus, ele é de regulagem, então tem que ser muito estudado. Eu ainda estou em fase de estudo. Se você descer tudo, essa rosca aqui, ó, ele começa a ter os furinhos dele, que torna ele mais leve, mesmo com o caninho desse tamanho. Vocês conseguem ver os furinhos aparecendo? É 3 linhas de furo, se eu não me engano. Isso mesmo, ó. Já tá aparecendo a terceira. Chegou no limite dele. Beleza? Todos com firlão. Tem firlão aqui na rosca, que o segundo dono colocou. Mas esse é o narga... se você deixar desse jeito, ele vai ficar mais leve. Não sei se fica mais leve do que você arrancar o caninho e fumar só com essa parte. Entendeu? Esse Zeus, ele não entra no meu ranking porque eu não gosto, não achei a senha para estar configurando. Tipo assim, ele entra em top 3 no meu ranking. No meu ranking, mas no ranking de muita gente, eu sei que ele entraria como primeiro porque ele tem N opções de regulagem, tropinha. Ele também tem como encurtar. Ele também tem uns gomos aqui que você pode estar arrancando, deixando ele ainda menor, igual o Mani Sultan. Então, tipo assim, ele tem N regulagens. É muita, mas muito. É o narga que eu acho que mais tem regulagem. É 2 suspiros. Esse gomo aqui acho que não sai. É 2 suspiros. Então, tipo assim, Zeus é uma puta de uma marca boa. E dá várias opções. Mas o Umbrella pra mim já vem na regulagem ideal pra mim. Esse daqui pode chegar no nível do Umbrella? Pode chegar. Mas de estética eu acho o Umbrella mais bonito. Que na minha sessão eu ligo pra estética. Não ligo só pra questão de estar carburando, etc. Então, por estética, nossa, vai dar um trabalho arrumar tudo isso aqui, mano. Olha a regaceira que tá pra explicar as coisas de narga pra vocês, tropinha. Mas vamos lá. Já saí do Money, já falei um pouco sobre os Zeus, para vocês entenderem na hora que vocês for alugar um Zeus e etc. Vamos agora pro meu top 1, né, tropinha? E meu top 2 de nargas, que é... Ó, o bichinho ainda tá carburando, fiote. Já deu 48 minutos de sessão. Enquanto o narguinho é pequeno, você vai lá fazer a sua sessão vai durar no máximo 20 minutos, no máximo chorando meia hora. Aqui já vai fazer 1 hora. Bati o carvão umas 2 vezes, tá acabando o carvão. É a essência Apocalipse Mint. Se fosse uma Strong, então, pode ter certeza que essa sessão ia durar muito mais de 1 hora. A questão é a qualidade do carvão também, que influencia muito, viu, tropa? Tem gente que quer pegar aqueles carvãozinhos baratinhos e quer que aconteça milagre, tropinha. Super recomendo. Carvão Fumax, tá? De qualidade. Até caiu no chão, não quebrou. 1 hora de rocha, então, tipo assim... Vamos usar um carvão de qualidade também, tropinha. Não vai comprar aquele carvão de 50 centavos e querer
ter aquela qualidade excepcional, foda. Que o Narga não vai fazer milagre, né? Você usar aí produtos de qualidade também é muito bom. Minha dica é essência Zig, pra mim, é muito mais, vamos dizer assim, desenvolvida e melhor do que as essências da Zomo. A Zomo só acertou na Strong Mint, beleza? Então isso influencia também. Não tem como você falar, eu quero Narga que carbura usando os produtos assim. Aquela essência ruim, aquele carvão ruim. Tropa, o Narga não vai fazer milagre. Um Zeus não dura uma hora se você usar coisa de má qualidade, entendeu? Eu vou ter que desmontar ele. Ele ainda aguentava muito mais, mas eu vou ter que desmontar ele para estar explicando aí o padrão de fábrica dele, como que ele funciona e por que que ele entra no meu top 2, para depois explicar o meu top 1, né, tropinha? É isso, tropinha. Uma hora aí, 50 minutos fumando e o Narga ainda aguentava muito, muito mais. Mas vou estar desmontando aí, porque, né, não vou ficar até acabar a sessão para explicar para vocês aí, para finalizar o vídeo. Falta só esses dois Narga. Ah, tá. Explicar também um pouco sobre o médio, o mid, beleza? Porque que eu achei ele bem interessante. Primeiro, Narga de rosca, prato fica embutido, então aqui já não vai cair quebrado. Deixa eu fixar mais, né? Que aí eu faço o vídeo e eu quebro. Isso aqui tem que estar bem preso para você garantir de que não vai quebrar, não vai cair o vaso, porque aqui é de rosca. Então, tipo assim, te permite uma margem de erro muito grande também. Tem o Royale, que pra mim é um Narga que acende a sessão mais rápida. Gosto do suspirinho dele, que sai pro lado aqui. E tem o Vapor também, de médio, que eu gosto, que o suspiro sai pra cima. Acho muito interessante. Então, mano, Narga é isso, tropinha. É todos diferente. É todos pra você estar estudando, pra você tá curtindo, pra você ter a sua opinião e não seguir a minha. Pra vocês definir pra vocês, ó, esse médio pra mim é o melhor. Esse grande pra mim é o melhor. Esse pequeno pra mim é o melhor. Pra vocês tirar a própria conclusão de vocês, beleza? Tô com dó de desmontar esse roche. Chega. Chega. Ontem foi uma luta. Eu tava 1h da manhã tentando criar esse vídeo pra vocês, tropinha. E morto de cansaço. Então eu falei, eu vou descansar e vou gravar esse vídeo de manhã pra rapaziada aí. Acabou o roche. Lá se vai o rochezinho, que aguentar mais muito tempo carburando. Mas a gente vai ter que tá desmontando ele aí. E tá finalizando o nosso vídeo aí. Top! Tem a questão de prato também, beleza, tropinha? Tem esse prato, tem esse. Eu vou deixar esse para um outro vídeo, mas só um spoilerzinho rápido. Qual que vocês acham que é mais funcional? Pra mim, coroa. Design, muito mais bonito. E esse daqui, muito mais funcional. Porque isso aqui, quando você deixa a essência aqui, e ela fica pegando, você fica relando aqui, mano, essas pontas aqui queimam mais que tudo. Isso aqui você não vai ter esse problema, porque é muito mais fácil de colocar. Enfim, é resultado para um outro vídeo, né? Vamos só finalizar aí o porquê que esses Zeus aqui entram no meu top 2. Uma, pela questão da durabilidade do roche. Vocês viram, não basta só montar um roche bem feito. Se tá no Narga pequeno, ele vai queimar mais rápido, mesmo que seja bem feito. A questão, olha essa sincronia desse monte de furinho aqui, tropinha. Mano, isso aqui você coloca 2 dedos de água. Fica uma filtragem muito bacana. Por isso que o roche durou tanto tempo assim. Porque tava filtrando legal. 2 suspiros para ficar mais leve na hora de assoprar. Isso aqui beira a perfeição, tropinha. É muito top. E dura bastante a questão do roche. Questão de design, eu já acho muito mais o meu top 1, né? Vamos falar sobre ele, até que enfim chegou a hora. Vou até colocar contra a luz aqui, ó. Falei pouco sobre os Zeus, tropinha, porque a qualidade dele
são praticamente a mesma, beleza? Vou entrar agora para falar do Umbrella. O Umbrella tem o caninho para puxar, que é esse furo aqui, e suspiro, tropinha. 1, 2, 3. Tem 3 suspiros, um a mais do que os Zeus. Tanta gente fala, o Zeus é mais leve. O Zeus é mais leve, tropinha, na hora de você puxar, pela questão dele ter vários e vários furinhos. Então ele é um pouco mais leve na hora de você puxar. O Umbrella, na hora de você puxar, é um pouco mais pesado, só que tipo assim, vamos supor, tem um Mani Sultan aqui. Deixa eu colocar o caninho nesse daqui. Eu vou pegar o do Pantera Negra, porque tá furado. Vou pegar um original para explicar para vocês. Então, questão de tamanho. Os Umbrella é maior do que o Mani. E o Zeus é ainda maior do que o Umbrella. Mas só que vou medir mesmo é que entra a medida, tá? Porque você tem que medir não do final do caninho. Nossa, não consigo nem segurar os 3. Você não tem que medir do final do caninho. Você tem que medir da parte que vai ficar no vaso. Entendeu? Então é daqui, daqui e daqui a unidade que você tirava de medida. Então, o Zeus é um pouquinho maior, o Umbrella em segundo e esse daqui menor. Todo mundo já acha que o Mani Sultan é grande, etc. Mas tem nega maior que eles de qualidade, né? Tem uns que... Deve ter uns que é grandão aí que deve ser ruim. Enfim, para finalizar, por que eu gosto mais do Umbrella? Como eu falei, um pouco mais leve para fumar, mas para mim, muito leve, já não curto muito. Então esse aqui para mim é o ideal. É um pouquinho mais pesado, pouca coisa. Para soprar, para tirar a fumaça, eu gosto de escutar o barulho. Que esse daqui tem um barulhinho, tem 2 suspiros. Esse daqui tem mais barulho ainda. Esse daqui não faz barulho, é 0, silêncio total, Umbrella na hora de... Então, isso seria um defeitinho pequeno, que não envolve, por isso que ele continua sendo meu top 1. Agora, o suspiro, tropinha. Um suspiro é legal, 2 suspiros é muito top. Não é pelo fato dele ter 3 suspiros na hora de soltar que eu achei ele top 1. É pelo fato de ser a fumaça espalhada saindo pra baixo. Eu acho isso muito bacana, mano. Eu acho o suspiro mais da hora que esse pra mim é só o... Eu esqueci o nome do narga agora. Que o suspiro sai no prato e pega aqui. E o suspiro do Vapor, que é esse aqui, ó, que sai pra cima. Eu achei ele um pouquinho mais legal do que o Umbrella, mas é tantas qualidades no Umbrella que não tem nem como bater de frente só o suspiro do Vapor. Então eu gosto muito do suspiro do Vapor, mas ainda sou muito mais o Umbrella pela questão do suspiro, por ter 3, por não queimar a sessão rápida e por questão de design. Eu acho ele muito mais bonito do que o Zeus. E acho difícil de falar que ele é mais bonito do que o Mani, porque eu sou muito apaixonado no Mani. Mas são tantas qualidades dele superior que ele entra no meu top 1, entendeu? Porque eu prefiro o Umbrella, tropinha. A explicação é essa, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou do vídeo, quer algum outro tipo de vídeo explicando como que monta um Roche, alguma outra coisa sobre o NAR, vocês pedem aí, eu faço uns vídeos mais curtos, mais explicativos. E é isso, tropinha. É vocês que pedem aí. É um prazer estar passando aí o conhecimento para vocês. E é por isso que, pra mim, esse daqui é o rei dos narguilé. Umbrella. É nóis, tropinha. Tamo junto. Quiser, deixa o like. Não quiser, não deixa. Pra mim, eu falei, meu foco não é crescer em Instagram. Meu foco é só passar o conhecimento aí maior pra rapaziada. E tamo junto, é nóis. Valeu aí.